O que é estar em casa? É com esta pergunta muito filosófica que eu começo essa análise do imaginário. Olá, meu nome é Flávia Gazi, essa é a Malu, essa é a Lilica, esse é o canal do Garotas Geeks e hoje eu vou fazer análise do imaginário de Red Dead Redemption, o primeiro game. As análises do imaginário são feitas em parceria com o Joy, que é meu grupo de estudo, jogos imaginários. Agora a gente tem um podcast, vai lá escutar, que é fofo, é legal, nem acredito. E também essa pesquisa em específico foi feita pelo Bruno Isidro, que manja pra caramba desse universo, que me mandou uma pesquisa linda, maravilhosa, que eu complementei com poucas coisas, tô falando aqui pra vocês, então o roteiro é praticamente dele, porque é maravilhoso esse homem, maravilhoso. Vamos lá. Red Dead Redemption se passa em 1911, nessa tomada do oeste, quando tava rolando todas essas incursões aí nos Estados Unidos e tal, e o personagem principal, John Marston, quer voltar para casa. Tudo que você faz no jogo, e é um jogo gigantesco e muito bacana e você deveria jogar, você faz com o intuito de reencontrar casa. No livro Da Terra e os Devaneios do Repouso, o Bachelard vai falar sobre casa e ele vai propor dois tipos de casa. Então essa análise do imaginário vai passar por esses dois tipos de casa para John Marston. Vamos começar com a casa natal. A casa natal é um refúgio, é a casa que você criou, que você se lembra, é a casa que te acolhe. Para John Marston é a casa que ele realmente criou com a família dele, com a esposa, com o filho, que é a casa onde ele podia estar livre de pressões, da bandidagem, Por quê? Porque no mundo ele tinha que ser uma coisa, naquela casa ele podia ser ele mesmo, ele se sentia acolhido. Então esses locais de acolhimento que a gente tem, essas são as nossas casas natais. As casas que remetem quase à nossa infância pelo jeito da gente estar tipo quentinho com a mamãe. É mais ou menos isso. Eu vou ler umas frases de Bachelard para você. Se a casa natal põe em nós tais alicerces, é porque responde às inspirações inconscientes mais profundas, mais íntimas. Que o simples cuidado de proteção, que o primeiro calor conservado, que a primeira luz protegida. Ou seja, é um local onde você pode simplesmente existir sendo quem você é. Sem medo, sem problema. Ele vai inclusive até dizer que habitar oniricamente a casa natal é mais do que habitá-la pela lembrança. É viver na casa desaparecida como nós sonhamos. A casa natal, por ela ser esse retiro, é um tipo de casa que o personagem vai buscar que talvez seja até impossível de existir mais. Porque essas casas que a gente se lembra, ou esse saudosismo que a gente tem da nossa infância, não é algo que tem, não é algo que existe, é algo que a gente sempre busca, mas é algo que não tem mais. Por isso que a gente chama de retorno ao útero, porque você não pode mais voltar para o útero da sua mãe onde você está protegido e está tudo bem. Existe, claro, aquela coisa de colo de mãe é o melhor colo. Então a sua primeira casa natal seria o seu útero, onde você está quentinho, tranquilo, nada te falta. A partir do momento que você sai desse lugar, você nunca mais vai ter uma casa natal perfeita. Mas a gente sempre busca esse refúgio, sempre. E eu acho que pessoas que têm vislumbres desse refúgio, por exemplo, o John Marston não passou a vida inteira com a família perfeita, para ele descobrir que nunca é perfeito, para ele descobrir que, cara, sempre vai ter um monte de problemas. Então você cria esse fantasma desse lugar que você habitou, que é real. Você poderia ter aquela casa perfeita? Então ele fica atrás desta casa, apesar de que se talvez ele passasse 40 anos lá, ele descobriria de que perfeita não tem nada, porque esse retorno é um retorno que a gente pensa metaforicamente, que a gente sonha, mas ele não é um retorno verdadeiro na matéria. E tudo bem, gente, isso não é uma coisa necessariamente ruim ou trágica. É só uma lembrança de algo que nunca existiu, sabe essa sensação? Então é bom que a gente tenha isso, que a gente possa se lembrar da onde a gente quer chegar e qual seria o nosso refúgio prioritário, mesmo que a gente nunca chegue até ele. John Marston, é claro, em Red Dead Redemption nunca vai chegar até ele mesmo. Porque, spoiler, ele morre. No, God, please, no! 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 Desculpa. Uma das coisas que o Isidro notou e que eu achei maravilhoso foi a questão da bússola. Porque depois que você mata o Dutch no jogo, você pode retornar para casa, vamos dizer assim. Enquanto a bússola vai rolando no jogo e no minimapa para você poder voltar para casa, tem uns versos que falam: longe da casa de seus braços eu vagueio, perdido e em perigo. Eu acho que essa
essa alusão à aventura que você está vivendo, que é você vai lá e faz um monte de merda, mata uma galera, mas ao mesmo tempo você está fazendo tudo isso para voltar para os braços de alguém, essa questão do vaguear ou vadiar, ou, que são, né, coisas que são muito próximas, que é você passa muito tempo longe da sua casa natal, mas você tenta retornar a ela. O Bachelard vai colocar a volta da terra natal, o regresso à casa natal, com todo o onirismo que o dinamiza, que no caso seria a bússola, a música e tal, foi caracterizado pela psicanálise clássica como uma volta à mãe. Perceberíamos a autonomia dos diferentes símbolos, veríamos que a casa constrói ativamente seus valores, que reúne os valores inconscientes. O que o Bachelard quer dizer que não é apenas um retorno à mãe, é muito mais do que isso, é um retorno ao seu próprio refúgio, ou então um desejo de refúgio que existe em nós todos os dias. A segunda casa do John Marston é a casa da bandidagem. Foi a casa que ele escolheu com o Dutch, com a galera, tacando terror, sendo um cara que é considerado fodão e tal. Essa também é uma casa. E também é uma casa muito importante, porque foi uma casa de escolha. Tanto que quando ele diz, eu saí dessa vida, mal menos, né, cara? Tá aí você fazendo os bandos de treco também. A casa onírica e a casa natal, elas meio que vivem juntas. Elas não são espaços necessariamente separados, mas elas têm características diferentes. Que enquanto uma é o regresso, a outra é a escolha. E você pode ter casas completamente diferentes que são como o John Marston, tipo, uma casa é uma coisa, outra casa é o inverso dela. Eu vou mostrar a diferença entre a casa natal e a casa onírica numa das palavras aqui do Bachelard. Ele fala assim, sobre a casa natal. O mundo apaga-se de uma vez só, quando se vai viver a casa da lembrança. De que valem as casas na rua quando se evoca a casa natal, a casa da intimidade absoluta, a casa que se adquiriu o sentido da intimidade? Essa casa está distante, está perdida, nunca a habitaremos mais, temos certeza de que nunca mais a habitaremos. Então, ela é mais do que uma lembrança, ela é a casa dos sonhos. Essa casa onírica, ele vai dizer, por outro lado, que vai se reorganizar com alturas. A casa onírica digamos que a casa natal estaria dentro da casa onírica, porque na casa onírica você tem um lugar de refúgio absoluto, mas você também tem lugares que não tem nada a ver com refúgio. E ele vai dizer que não há verdadeira casa onírica que se organize em altura, com o seu porão enterrado, o térreo da vida comum, o andar de cima, onde se dorme, e o sótão junto ao telhado. Tal casa tem tudo que é necessário para simbolizar nossos medos profundos, a trivialidade da vida comum, o arrés do chão e as sublimações. Então, o que ele vai dizer é, a casa natal é aquela casa do sótão, onde você pode ficar quietinho, A casa onírica é quando a gente coloca essa casa em verticalidade. A trivialidade do mundo comum nos assusta demais, a gente não quer viver vidas triviais. A gente quer fazer coisas legais. Então, para John Marston, isso também é real. Ele não quer viver uma vida trivial, tanto que ele escolheu a vida com Dutch. Ele fala que foi a vida onde ele se sentiu vivo. E é claro que toda vez que ele foge da trivialidade, todos nós, a gente vai para um lugar onde estão os nossos medos. A gente encara as nossas angústias, mas toda vez que a gente encara as nossas angústias, fica marcas. Essas marcas podem ser boas, essas marcas podem ser ruins, se a gente não consegue encarar nossos medos de verdade, ou não consegue entender que existe sim uma coisa cativante aí sobre os nossos medos. Então você pode viver uma vida, como John Marston, separada entre um mundo onde eu consigo viver fora da trivialidade, um mundo do refúgio que eu queria. E daí, na verdade, você não está vivendo nenhum dos dois, porque você está em busca de um ou do outro, ou fugindo entre um e o outro. Então, John Marston passa uma vida fugindo entre um polo e o outro polo, o que eu acho que é muito natural para muitos de nós. E eu acho que uma das coisas mais malucas em qualquer videogame, especialmente nesses videogames mais longos, que permitem que você deguste a experiência, é que ele se torna a sua casa. Ele se torna uma coisa muito material e real. Quando eu jogo Mass Effect, ou quando eu vou falar de Mass Effect, é o meu Garrus. É a minha Liara, não a sua, a minha. Porque eles são a minha casa. Eu fui decodificando aquele labirinto ao ponto em que ele se tornou casa, tanto que o Bachelard vai dizer que casa é o labirinto decodificado. Pela experiência do videogame, que é intrinsecamente labiríntica, toda vez que você resolve um game é como se ele se tornasse sua casa. Você passa 40 milhões de horas jogando, sei lá,
Street Fighter. Então todos os personagens são sua casa, você sabe todos os golpes, você sabe todos os lugares, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Aquilo se torna decodificado. Então quando você está perto de terminar Red Dead Redemption, aquele local, o John Marston, ele já se transforma na sua casa. Você vive aquele game como se fosse a sua casa. Quando ele morre no final, é a perda da sua casa como jogador. Você que me disse se é a sua casa onírica, se é a sua casa natal. E você vai ver que as coisas se repetem, porque quando o filho dele promete vingança, você começa aí de novo um retorno à casa natal, uma se jogada à casa onírica. Então eu vou me transformar nessa coisa não trivial, nananana, porque eu vou ser muito incrívelzão, porque eu estou buscando o meu pai, ou o refúgio que era ter meu pai, que eu nunca mais vou ter. A sensação aí de vingança do filho. Eu espero que essa discussão sobre casas e Red Dead Redemption tenha sido um pouco maluca, porque esse é o objetivo das análises do imaginário. Me conta aí se você jogou Red Dead Redemption o primeiro e o segundo, o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!